Olá a todos, eu sou José Knoffel, sou médico cardiologista do Tribunal e vou estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre como cuidar do seu coração. A gente está aproveitando esse Dia Mundial do Coração, que logo vai acontecer, para falar um pouquinho sobre os cuidados que se tem que ter para a saúde cardiovascular. É importante a gente mencionar que 1 de cada 3 pessoas, infelizmente, vai morrer ou do coração ou de AVC. Então, tendo em vista essa imensa quantidade aí de pessoas que vão precisar de cuidados com o coração, a gente tem que prevenir e evitar que se tenham eventos cardiovasculares, infartos, e é justamente sobre isso que a gente está aqui hoje. Então, a intenção vai ser a gente falar um pouquinho sobre os chamados fatores de risco. Os fatores de risco são aqueles que de alguma forma aumentam a chance de que as pessoas tenham doenças do coração. Alguns deles são absolutamente não modificáveis, ninguém pode mudar a sua história familiar, ninguém pode mudar a idade, mas existem várias coisas que podem ser modificadas e é justamente a respeito disso que a gente vai comentar nos próximos minutos. Eu trouxe aqui para a gente começar essa apresentação um sinal aí de que o coração sempre foi visto como um órgão muitíssimo importante ao longo dos anos. Aqui vocês podem perceber nesse slide um mamute na caverna de Oviedo, na Espanha, muitos anos antes de Cristo, onde o coração já estava retratado como o único órgão ali desenhado. Podem perceber vocês que o coração é o único que está desenhado aqui nesse slide, mostrando que já se sabia a importância do coração aí desde aquela época. Nós temos, para começar essa apresentação, que mostrar para vocês que estão nos assistindo o chamado estudo Interheart. O estudo Interheart é um estudo que já tem alguns anos, mas que envolveu aí países que juntos respondem por 77% da população mundial. Ou seja, é um estudo multicêntrico, extremamente robusto, onde a gente consegue perceber então quem são os fatores de risco e quais são os fatores que aumentam a chance de se ter doenças do coração. E aqui então nós podemos perceber que o mais importante de todos é o colesterol alto, a chamada dislipidemia. A gente vai comentar um pouquinho a esse respeito logo. O segundo lugar é o tabagismo. O cigarro é um dos fatores evitáveis mais importantes para se controlar a saúde do coração. A gente ainda tem a diabetes, que veio nesse estudo em terceiro lugar, a hipertensão também, que aumenta o risco da doença cardíaca, a gente vai discutir também um pouco a respeito. A obesidade abdominal também é uma das coisas que certamente faz com que a gente tenha mais incidência de infarto. E ainda fatores psicossociais. Esse foi um estudo muito interessante porque pela primeira vez percebeu-se que o estresse, a depressão aumentam sim a chance de eventos cardiológicos, de eventos coronarianos. Da mesma forma que houve fatores que aumentaram o risco de infarto, nesse estudo houve também alguns que reduziram a chance do infarto. Eles são a ingestão de vegetais e frutas diários, exercício físico e álcool em pequena dose, ainda que isso mereça aí ser discutido. Então, tudo isso são aquilo que se percebeu a partir desse estudo como fatores que aumentam a chance ou esses últimos que eu comentei que reduzem a chance de infarto. Antes da gente falar um pouquinho sobre o infarto especificamente, eu queria mostrar aos senhores um pouquinho de como que acontece a aterosclerose. A gente sabe que as nossas artérias vão obstruindo ao longo dos anos e alguns dizem que a aterosclerose começa junto com o primeiro tapinha que o obstetra dá nas costas do bebê. Ou seja, a gente realmente começa a entupir as nossas artérias logo que nós nascemos, mas isso vai aumentando ao longo dos anos. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, e acredito que esse vídeo vai ser bastante elucidativo para que nós consigamos entender um pouquinho como que as nossas artérias obstruem. Nesse vídeo, os senhores podem perceber que um coração está sendo retratado, e esse coração está sendo então retratado com as suas coronárias. Em cima do coração nós temos artérias que levam sangue para o músculo cardíaco. A gente não pode se esquecer que o coração é basicamente um músculo e que esse músculo, assim como qualquer outro músculo, precisa de sangue para poder sobreviver. Então aqui vocês podem perceber as artérias que levam sangue a esse coração, que são denominadas artérias coronárias. Nesse momento é como se a gente estivesse entrando dentro de uma coronária, é isso que vocês conseguem perceber agora no vídeo que a gente está mostrando. Dá para perceber que já existem algumas estrias gordurosas nessa figura que está aqui passando, e essas estrias gordurosas elas já fazem parte aí do envelhecimento normal, vão acontecendo ao longo dos anos, mas elas podem aumentar pelos fatores de risco que a gente já mencionou
no início dessa apresentação. Agora vocês podem perceber que essas placas, chamadas placas ateroscleróticas, elas acontecem em grande parte dessas artérias, que são as chamadas artérias coronárias. Nesse momento, então, a gente passa aqui no vídeo a uma apresentação dos personagens que acabam obstruindo as nossas artérias. Começamos então mostrando aqui nesse vídeo o mais importante dos fatores de risco, né, que seria, ele vai mostrar aqui para vocês logo logo, né, o colesterol LDL. Ele vai já colocar ali o LDL para que vocês percebam. O LDL é o colesterol ruim, é aquele colesterol que quanto mais baixo melhor, e é aquele colesterol que a gente sabe que nós devemos aí combater tanto com alimentação e às vezes até com medicamentos. Então esse é o primeiro personagem, ele está em amarelinho, circulando aqui no nosso sangue, conforme vocês podem perceber aqui no vídeo. O segundo que ele está aqui mostrando é o HDL, esse é o colesterol bom, esse é o que protege as nossas artérias, esse é aquele que a gente deve tentar manter quanto mais alto melhor, e esse colesterol HDL ele sobe com atividade física. Esse é um dos motivos pelo qual a gente deve exercer atividades físicas. Então agora estamos vendo um monócito. O monócito é uma célula que circula no nosso sangue e que em algum momento pode sair do sangue e atravessar então a parede da artéria e se transforma então em algo que a gente chama de macrófago. E finalmente a gente está vendo aqui um glóbulo vermelho, que parece uma balinha de antigamente, daquelas balas que tinha duas concavidades, e é essa que vocês estão percebendo aí. Agora o nosso vídeo vai mostrar para vocês algumas outras características dessa nossa artéria. Então, ele está mostrando para você que o nosso vaso, a nossa artéria, a nossa coronária, ela tem uma camada interna que parece uma camada de tapete chamada camada íntima. E depois, logo abaixo dela, mais para a parte de fora do vaso, a gente tem então a camada média, formada principalmente por músculo liso, e bem lá por fora, a denominada adventícia. Isso é importante que a gente entenda, porque vocês vão perceber o processo de obstrução, o processo de entupimento, conhecendo um pouquinho essa anatomia da artéria. Então o que vai acontecendo ao longo da nossa vida é que o colesterol vai saindo da circulação e vai sendo produzido também, mas ele vai migrando para aquele espaço abaixo do endotélio, ou seja, abaixo daquela camadinha fina que recobre o nosso vaso na parte interna. E aí esse colesterol chega então na camada média, onde ele não deveria estar, e ali ele é visto como algo não próprio, ele não está ali para servir àquele lugar. Então o organismo vai lá e entende aquilo como algo exógeno, algo que não deveria estar ali. Consequentemente, vai uma daquelas células que a gente falou que se chamava monócito, que agora passa a se chamar macrófago, e come um daqueles colesteróis, daquelas moléculas de LDL que tinha se depositado na parede do vaso. E aí, esse macrófago com colesterol dentro é chamado de célula espumosa. E essa célula espumosa, um dia ela morre e começa então a criar uma camada lipídica, uma camada que obstrui a parede do vaso, e essa obstrução ela vai acontecendo ao longo dos anos, até que em algum momento pode acontecer de se formar um coágulo em cima desse entupimento. É bem provável que todos nós que tenhamos um pouquinho mais de idade já tenhamos alguma coisa de colesterol depositado das nossas artérias. Entretanto, o que acontece à medida que os anos vão passando é que esse entupimento ele vai se tornando mais crítico e até que ele pode causar sintomas, principalmente quando ele chega a atingir mais do que 70% do diâmetro do vaso. E a partir daí, então, passa-se a ter uma sintomatologia, a pessoa pode ter dor no peito ao caminhar, a pessoa pode ter um pouco de falta de ar, mas até aí é uma sintomatologia que pode ser tratada. O grande problema é que de uma hora para outra, uma placa aterosclerótica que demorou décadas para se formar, ela pode eventualmente se romper. E quando ela se rompe, vem aquele trombo, aquele coágulo que a gente comentou com vocês. E esse coágulo faz com que de um segundo para o outro, o vaso esteja totalmente entupido. E diante dessa obstrução total do vaso, vem então o chamado infarto agudo do miocárdio, que é o que em grande parte das pessoas acaba sendo então uma das causas de morte. Então esse vídeo serve bem claramente aí para a gente entender um pouquinho o motivo pelo qual a gente tem que cuidar do nosso coração.
E é justamente sobre esses fatores, chamados fatores de risco, que a gente vai comentar com vocês, que a gente vai falar para vocês na sequência. Esse slide que vocês estão vendo agora, ele mostra o bom colesterol versus o ruim. O LDL, que é o ruim, e o HDL, que é o bom. Lembrando que cada um de nós devemos lutar para ter um LDL em níveis mais baixos e um HDL em níveis mais altos. E finalmente a gente mostra aqui para vocês uma terceira forma de gordura que nós temos circulando no nosso organismo, que é o triglicerídeo. O triglicerídeo é uma importante reserva energética do organismo, mas em grande quantidade ele também funciona como um obstrutor das artérias, ou seja, ele também aumenta o risco da doença coronariana. É importante lembrar que o triglicerídeo é uma gordura, mas é uma gordura que vem no organismo principalmente a partir dos carboidratos, quer dizer, a ingestão de pães, batata, arroz, macarrão, polenta em grande quantidade é o que acaba então aumentando os triglicerídeos no nosso organismo. Obviamente isso não quer dizer que eles não possam ser ingeridos, mas sempre diante de um cuidado com as massas brancas principalmente. E finalmente o colesterol que a gente mostrou no slide anterior, este surge principalmente a partir da ingestão de gorduras, carnes gordas, carnes vermelhas e outros tipos de gordura. Então se a gente soma o colesterol e o triglicerídeo juntos, nós temos as principais causas de morte no mundo com absoluta certeza. A gente vai falar rapidamente de valores normais. O colesterol total ele tem valores normais aí por volta de 200, o HDL acima de 40 ou acima de 50, dependendo se é homem ou mulher. O LDL varia um pouquinho de pessoa a pessoa, mas a gente considera geralmente abaixo de 100 o desejável e o triglicerídeos abaixo de 150. É importante a gente lembrar que quem pode definir normalidade é o médico que vai avaliar o exame e aí então ele vai passar ou não um medicamento para isso. O segundo fator que a gente colocou aqui para vocês é o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco bastante importante e se a gente for ver o que tem dentro do cigarro, talvez muita gente pare de fumar. A gente tem acetona, por exemplo, dentro do cigarro, amônia, a gente tem um diluente de tinta óleo, naftalina, formol, tudo isso faz parte de alguma forma da composição do cigarro, fósforo inclusive, que é usado para veneno de rato, então realmente a gente tem que ter bastante cuidado com relação ao cigarro, porque o risco da oxidação daquele colesterol LDL, que a gente mostrou para vocês no slide anterior ou no vídeo, ele realmente é muito importante. Então quando se fuma, esse LDL não só vai mais para dentro do vaso, como também ele é mais facilmente fagocitado, comido, ingerido por aquelas células que a gente mostrou naquele vídeo que foi mostrado anteriormente. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente para de fumar, em 20 minutos a pressão arterial e os batimentos cardíacos já voltam ao normal, em 8 horas os níveis de monóxido de carbono voltam ao normal, e em 24 horas você já passa a ter uma redução concreta do risco cardíaco, redução essa que se sustenta ao longo de muitos anos, e depois de 3 dias já os brônquios voltam a relaxar, a capacidade respiratória aumenta novamente e você passa a ter então uma melhora da circulação. Depois de 1 a 9 meses existe uma redução então de tosse, de infecções, a capacidade respiratória melhora e esse benefício se sustenta por muitos e muitos anos. Então parar de fumar certamente ajuda na saúde do coração. E a diabetes, pessoal? O que falar sobre a diabetes? Bom, vamos entender melhor um pouquinho o que é a diabetes. Eu sempre brinco que o diabético é uma pessoa que está cheio de açúcar no sangue, mas que está com a sua célula morrendo de fome. Então ele tem um monte de açúcar lá no sangue circulando, mas a célula que precisa deste açúcar não tem. Por quê? Porque a gente teria que ter um carreador desse açúcar do sangue para a célula, que é a insulina, e essa insulina ou não está presente, ou então quando está presente existe uma resistência à sua atividade. E essa resistência à sua atividade faz com que então nós tenhamos uma dificuldade muito grande de transposição desse açúcar do sangue para a célula. Consequentemente a gente tem então muito açúcar dentro do sangue e pouco açúcar na célula. Quando a gente fala da diabetes, então a gente tem o probleminha da insulina faltando ou não atuando como deveria. E aí falta energia para a célula e além disso aumenta-se bastante o risco para o coração. Vale lembrar
que a glicemia de jejum normal vai até 100 mg por decilitro. Passou disso, ela não está normal, ainda que possa não ser uma diabetes. Quando a gente passa de 100 até 126, a gente chama de intolerância à glicose, quer dizer, nós temos uma pré-diabetes, e acima de 127, o paciente ou a pessoa é considerado, então, diabético. Esse fator é bastante importante a ponto da gente entender que um diabético que nunca infartou, ele pode ter uma chance de infarto tão grande quanto um não diabético que já teve um infarto tem de ter um segundo infarto, né? Então essa é a importância aí da diabetes como fator de risco. A hipertensão arterial também é algo que merece ser prevenida, primeiro porque aumenta a chance de AVC, segundo porque aumenta a chance de infarto. A gente chama de hipertensão aquela situação em que o nível de pressão está acima de 14/9, 14 de sistólica e 9 de diastólica, né? Então a gente sabe que o nosso coração ele tem duas fases, a fase em que ele está batendo, essa é a sístole, e essa é a pressão máxima, o 120, por exemplo, o 12, do 12/8. Né? E depois você tem a pressão mínima, que seria a da diástole, que ocorre quando o coração está relaxado. E aí a gente tem o 8 do 12/8. É importante a gente mencionar, então, que a gente tem essas duas medidas que devem ser aferidas pelo menos uma vez por ano por todos nós. Não é concebível hoje que a gente não veja a nossa pressão pelo menos uma vez por ano, já que sim, ela é um fator de risco evitável e absolutamente tratável. A gente consegue hoje deixar a pressão no lugar se nós quisermos. Então a gente considera hoje como cifras normais abaixo de 120/80 e a gente considera como desejável, né, abaixo então de 12/8 seria o mínimo desejável, seria aquilo que a gente desejaria. E entre 12/8 e 14/9 a gente tem uma zona cinzenta, a gente tem um pedaço nebuloso, mas muitos já consideram uma pré-hipertensão. Tudo que vem acima de 140/90, 140 de sistólica ou 90 de diastólica, é considerado, portanto, uma hipertensão arterial. O quinto fator de risco que cabe aqui a gente comentar é a obesidade abdominal. A obesidade abdominal é bastante preocupante, tendo em vista o fato de que ela aumenta a chance de tudo que a gente comentou até agora. Aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão, aumenta também a chance do colesterol aumentar, e fora isso é por si só um fator que sobrecarrega o coração, sobrecarrega as coronárias. Só para a gente ter uma ideia, a gente gostaria muito que cada um calculasse o seu índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal é facilmente calculável a partir do peso sobre a altura vezes a altura. Então, se vocês fizerem essa conta de peso divididos pela altura vezes a sua altura, você vai ter um valor que, se estiver entre 18,5 e 24,9 é considerado normal. Então o índice de massa corporal ele é normalmente entre 18,5 e 24,9. Passou de 25, a gente considera um sobrepeso. Quando o índice de massa corporal está entre 30 e 35, é uma obesidade já da classe 1, de grau 1. Uma obesidade entre um IMC entre 35 e 39,9 é considerado uma obesidade grau 2. E qualquer coisa que passe de 40, do ponto de vista de índice de massa corporal, é uma obesidade grau 3. E apesar da gente considerar adequada a aferição do índice de massa corporal, é também bastante legal a gente conseguir perceber a nossa circunferência abdominal. Porque tem gente que pode não estar com sobrepeso, mas estar sim com uma circunferência abdominal aumentada. E nesse sentido, não custa nada a gente aferir, medir com uma fita métrica a nossa circunferência abdominal, e é considerado então normal para homens valores abaixo de 94 centímetros, ao passo que para mulheres os valores ideais seriam aqueles abaixo de 80 centímetros. Finalmente, pessoal, a gente já está quase chegando aí no final da nossa apresentação, os fatores psicossociais, né? Os fatores psicossociais são super importantes porque é cada vez mais claro que o estilo de vida que nós levamos hoje aumenta a chance de doença coronariana. Hoje se sabe que os fatores psicossociais aumentam o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e também elevam diretamente o risco de eventos, ou seja, ele te torna mais propenso aos fatores de risco em si, mas
também aumenta sozinho a chance de você ter um infarto, um AVC, né? Então é muito importante que a gente tenha realmente um cuidado enorme com nossa saúde emocional, com a ansiedade, com o estresse, né? Tenha uma qualidade de sono adequada, porque é fato que isto também interfere na saúde do coração. Só se consegue ter uma saúde adequada para o nosso coração mudando o estilo de vida, fazendo uma dieta com baixo teor de gordura, fazendo exercício físico preferencialmente diário, parando de fumar, controlando o estresse e tendo uma alimentação rica em frutas e verduras. Tudo isso ajuda e certamente traz benefícios para o coração, que é o foco aí do nosso dia de hoje. Então, para resumir, né, nós colocamos aqui os principais fatores que aumentam a chance de se ter um infarto, os principais fatores que aumentam a chance de se ter um derrame, porque eles são os mesmos, e colocamos também um pouquinho de como evitá-los. Mais do que tudo, preocupe-se com o seu coração. Cheque com o seu médico pelo menos uma vez por ano, né, como ele está, faça os exames, porque certamente isso pode reduzir muitos daqueles infartos que às vezes a gente não consegue evitar. Era isso, muito obrigado pela atenção de todos.